Bom dia, bom dia! Hoje vamos falar sobre imunidade em tempos de Covid. Como melhorar? É uma questão bem importante a ser tratada, tá? Se você está vendo a gravação dessa live depois, ela foi transmitida no dia 18 de março, às 11 horas da manhã, se você tá vendo depois. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa live. E vamos aprender aí como cuidar mais da nossa imunidade agora, no período do Covid-19. E não só agora na época da pandemia, mas para sempre. Até porque nós não temos vigência de quando isso vai acabar e nem se vai acabar. Então, é necessário que nós tomemos esse cuidado e que a nossa saúde esteja sempre em primeiro lugar nos nossos cuidados. Então, primeiro saúde e depois vem o resto aí em relação às nossas vidas, porque sem saúde a gente não consegue fazer nada. Bom, por que eu resolvi trazer esse tema, abordar esse tema aqui? Porque o que eu observo é que nós temos muitas pessoas extremamente preocupadas, com muito medo, muito inseguras de pegar o vírus, né, do Covid. E essa insegurança acaba fazendo com que essas pessoas desenvolvam como se fosse uma forma de negar, justamente de acreditar, entre aspas, que está tudo bem se ela ficar em casa bebendo um monte de bebida alcoólica, sendo sedentária, não fazendo atividade física, se entupindo de açúcar, farinha, frituras e todos os alimentos que não fazem bem para a saúde, se ela estiver usando máscara, lavando as mãos e fazendo o distanciamento social. E outras pessoas também não têm nem esse raciocínio de pensar que se distanciar já está protegido ou protegida. E, além de tudo isso, ainda não cuidam da saúde. O que é importante e o que eu penso muito em relação a isso? O vírus está aí. Como eu falei antes, nós não temos vigência desse período acabar. Então, nós temos que fazer o que nós podemos para cuidar da nossa saúde, para que no momento que nós acabamos contraindo esse vírus e todos estamos expostos a pegar o vírus, inclusive quem já pegou, apenas quem tomou a vacina, desenvolveu a imunidade após a segunda dose da vacina, agora sim está imunizado. Porém, essa pessoa ainda pode pegar. É como se fosse uma gripe, gente. Nenhuma vacina tem eficácia de 100%, isso em qualquer doença. E no caso do Covid também não é a realidade, tá? O que acontece é que nós nós vamos tomar a vacina, vamos diminuir a probabilidade de desenvolver uma resposta mais aguda a essa doença, tá? O que acontece? Se você quiser tomar aí as atitudes que sejam melhor para sua saúde, você tem que cuidar dela como um todo. E não só tomando as medidas de distanciamento social, de lavagem de mãos, de utilização de máscara. E sim cuidar de tudo como se você tivesse como coisa mais importante o seu corpo, tá? Então, cuide do seu corpo, afinal você mora nele. É onde você tem que focar os seus esforços. E por que isso? Primeiro, porque falando do Covid mesmo, nós temos diversos estudos, e eu vou falar sobre isso, que trazem que sim, a dieta, a alimentação, os hábitos, eles têm muito, muito, muito a ver
com a resposta desse Covid aí no nosso corpo. Então, se você tem hábitos alimentares saudáveis, se você não tem um quadro de inflamação instalada no seu organismo, a sua resposta ao vírus, ela é menos intensa. Quer dizer que você não vai piorar, que você não vai ter que tomar remédio, que você não vai ter que se cuidar? De forma alguma. Você vai ter que sempre se cuidar. Quando você pegar o vírus, contrair o vírus, vai ter que ir a um médico e sim seguir as recomendações desse profissional da área da saúde que está indicado para o tratamento. Agora, quando nós falamos de prevenção de dentro para fora, qual é o profissional da área da saúde que está indicado e habilitado para instruir isso? A nutricionista ou nutricionista. Então, nesse sentido, a função minha como nutricionista é instruir como você, de dentro para fora e com alguns hábitos externos também, você vai fazer com que a sua imunidade fique muito melhor e o seu corpo fique muito mais protegido, no sentido de, será que quando eu contrair esse vírus e a probabilidade de você pegar e pegar mais de uma vez é muito grande, tá? Eu vou ter manifestações muito ruins? Será? A resposta que eu te digo é: você pode fazer tudo o que está ao seu alcance para amenizar isso. E o primeiro passo é cuidando sim dos seus hábitos alimentares e hábitos de vida como um todo, que é tudo que eu vou abordar aqui. Então, uma sequência, uma quantidade de estudos muito, mas muito grande, gente. E assim, nesse sentido, a gente não precisa tanto de estudo científico para você observar quem está ficando muito ruim de saúde e quem está tendo uma resposta menos agressiva ao vírus. Então, é só você parar mentalmente para pensar. Todas as pessoas que você conhece, ou que você ouviu falar, ou que você tem próximo, né? Ou que alguém que você conhece, enfim, ficou muito mal por causa do Covid, ou veio a falecer, essa pessoa com certeza tem algum problema de saúde. O que é um problema de saúde? O que é uma comorbidade, que tanto é se falado, né? Muita gente nem sabia o que significava essa palavra, e agora com o Covid, a comorbidade aí veio à tona, essa palavra está sendo muito utilizada diariamente, tá? Porque é muito importante de saber que se a pessoa tem diabetes, se a pessoa tem pressão alta ou algum outro tipo de doença que ataque, né, que tenha um processo aí no seu metabolismo, vai ter sim uma resposta negativa nessa doença. Mas, gente, ter um corpo inflamado por dentro é muito, muito, muito perigoso. E o que causa essa inflamação? A primeira coisa é hábito de vida, tá? Hábito de vida causa essa inflamação interna e isso pode se exteriorizar de várias formas. Pode se exteriorizar com o aumento de gordura corporal, que não necessariamente significa que essa pessoa é uma pessoa gorda quando você olha para ela. E ela também não é uma pessoa obesa, muitas vezes, quando você olha para ela. Ela é uma pessoa que pode ser teoricamente normal, tá? Tô falando normal, quando nós abordamos aí um conceito generalizado, não que eu quero dizer que ser normal é ser de tal jeito ou não, tá? Eu estou falando aqui de questão de saúde, de percentual de gordura saudável. Não tem nada a ver com uma questão estética, apenas com o percentual de gordura saudável. Um percentual de gordura saudável não necessariamente vai estar numa pessoa que aparentemente é magra. Então, nós temos sim aquelas pessoas que são falsos magros, e essas pessoas também estão em risco, porque elas têm um nível de inflamação corporal muito maior. E o que isso quer dizer? Esse nível de inflamação corporal muito maior?
que o seu corpo está produzindo moléculas químicas que vão fazer com que ele ataque ele mesmo, tá? É mais ou menos isso um processo inflamatório. De uma forma bem leiga, só para ficar bem claro o quanto isso é prejudicial à nossa saúde. E não quer dizer que você terá uma inflamação na pele com um pus, por exemplo, que é uma inflamação que nós conseguimos entender de uma forma bem simples. Ou uma placa de bactérias na garganta também é uma inflamação, mas não é isso, tá? É quando nós temos aí algo que o corpo não reconhece como sendo dele e ele passa a rejeitar. Só que os sintomas dessa inflamação, eles não são imediatos. Então, não é uma coisa que você vai pegar e que imediatamente quando você começa a desenvolver esse quadro inflamatório, você já percebe alguma mudança. Não, você não vai perceber nenhuma mudança imediata assim que você começa a desenvolver esse processo inflamatório dentro do teu organismo. É uma coisa que vai acumulando. E esse acúmulo de inflamação, nós chamamos de uma inflamação de baixo grau crônica. É uma inflamação leve que é crônica. O que isso significa? Que ela dura muito tempo. Então, ela não tem picos. É claro que ela vai piorar, vai piorando ao longo do tempo, conforme você vai mantendo esses hábitos que você tem ou piorando ainda esses hábitos. Mas é uma inflamação crônica. E esse processo inflamatório, quando nós temos ele instalado já no organismo, pré-instalado no nosso organismo, quando nós contraímos o vírus do Covid, nós temos aí o processo inflamatório desenvolvido pelo vírus. O ciclo do vírus é um ciclo inflamatório. Esse vírus, ele vai se juntar com a inflamação pré-instalada que você tem e essa inflamação vai ser exacerbada. Então, a primeira coisa e a mais importante para nós abordarmos durante essa live é justamente ter um percentual de gordura saudável. Repetindo, não tem nada a ver com questão de estética. É uma questão de saúde. Você tem que cuidar do seu corpo porque você mora nele. E você vai ficar com ele para sempre. Aí, o que você pode fazer? A sua parte, tá? Então, você tem que cuidar de fora, como eu falei no início, você tem que cuidar de dentro também, que é fazendo justamente essa alimentação saudável. Bom, ok, Paula, entendi que eu tenho que reduzir a inflamação no meu corpo, que eu tenho que melhorar esse quadro inflamatório corporal. O que eu vou fazer para melhorar esse quadro de inflamação? Primeira coisa e mais importante que você tem que fazer é tratar o seu intestino. Necessariamente você vai ter um quadro de constipação ou um quadro de diarreia para dizer que o seu intestino não está legal? Não é necessariamente isso, tá? Mas, às vezes, você vai ter outros sintomas. Então, muito cansaço ou dor de cabeça com frequência constante, ou alergias de pele ou respiratórias. Tudo isso são indícios que teu intestino não tá legal. Ou você tem queda de cabelo, ou você tem problemas aí de concentração, ou você tem problemas de irritabilidade, de ansiedade, ou também como outra possibilidade, você pode ter questões com irregularidade ao banheiro, isso é uma possibilidade também, tá? E também outros problemas que caracterizam já um processo inflamatório que tem a ver com o teu intestino, como as próprias comorbidades que já são aí bem divulgadas no Covid. Então, diabetes, pressão alta, colesterol alto e tudo isso, tá? Para tratar intestino, uma das principais coisas que nós temos que melhorar e reduzir na nossa alimentação é o consumo de glúten, de açúcar e de refinados. Por que isso é importante?
O glúten, ele vai atuar numa forma no seu intestino onde as células do seu intestino, elas são muito juntinhas. Então, eu sempre gosto de fazer esse desenho porque ele fica bem claro, esse desenho com a mão, né? Elas deveriam ser assim, ok? Quando você consome o glúten, é claro, gente, que não é uma vez isso, tá? Mas quando você consome o glúten com frequência, diariamente ou várias vezes por dia, as suas células do intestino, elas vão fazendo assim. Isso se chama aumento da permeabilidade intestinal. Com o aumento da permeabilidade intestinal, quando você tem as suas células separadas assim, nós temos esses buraquinhos que vocês conseguem ver aqui, tá? Entre os meus dedos. Esses buracos, eles existem no nosso intestino. E quando eles estão existentes, maiores do que eles deveriam ser, você começa a permitir a entrada do que nós chamamos de patógenos dentro do seu organismo, através do seu intestino. O que são esses patógenos? São coisas que não deveriam estar ali. Então, um pedacinho de uma bactéria, que pode levar a outras coisas. Então, você pode ter inúmeros outros problemas por causa dessa bactéria, tá? Quadros de intolerância à lactose, intolerância ao glúten, doença celíaca. E não necessariamente para restringir o glúten você precisa ter intolerância ao glúten ou a doença celíaca. O glúten, gente, não é uma proteína que é indicado para o consumo de ninguém, tá? Tem problema, nossa, um grande problema, se você for uma pessoa 100% saudável, que não apresenta nenhum quadro de inflamação e cuida da sua alimentação e do seu dia a dia de consumir esse glúten, esporadicamente, não todos os dias, mas consumir fontes de glúten que sejam mais saudáveis. Então, por exemplo, um pão integral de fermentação natural, que é bem natural, não tem problema se você fizer isso de forma esporádica e em pequena quantidade, tá? Desde que todo o resto esteja perfeito, tá? Então, de forma geral, todos nós devemos diminuir bastante o consumo de glúten por esse motivo. Agora, o motivo pelo qual nós temos que diminuir o açúcar e os refinados é justamente porque esses alimentos têm um potencial inflamatório e oxidante muito grande quando nós ingerimos isso. Tem um impacto extremamente negativo na nossa saúde intestinal e, consequentemente, tem um impacto extremamente negativo na nossa saúde geral. Então, quando você consome açúcar todos os dias, mesmo que esse açúcar seja açúcar de coco, açúcar demerara, açúcar sei lá o que, é açúcar. Se você está consumindo todos os dias ou toda semana, você está colocando sempre uma carga de açúcar dentro do seu organismo. A mesma coisa funciona se você está consumindo todos os dias uma farinha refinada, seja essa farinha refinada farinha de arroz refinada ou farinha de trigo refinada. É farinha refinada, não tem nutriente. Amido de milho praticamente também não tem nutriente, tá? Sem contar que esses alimentos, né, esses componentes aí da dieta, além deles causarem esse quadro de inflamação, eles possuem um alto índice glicêmico e uma alta carga glicêmica. O que é índice e carga glicêmica? Índice glicêmico é quando nós temos a velocidade de absorção do alimento, onde esse alimento vai ser liberado. Ele necessariamente tem que ter uma quantidade de glicose, que é a menor porção do carboidrato, da formação do carboidrato. A forma com que esse carboidrato vai ser majoritariamente absorvido, tá? Então, o índice glicêmico diz a respeito da velocidade dessa absorção. E a carga glicêmica, ela vai dizer sobre a qualidade desse carboidrato, porque ela traz a associação do índice glicêmico com a quantidade de carboidrato por quantidade de alimento, e ela também está associada com a quantidade do alimento em questão que você vai consumir. Então,
Na questão da carga glicêmica, ela altera se você consumir um pedaço, ou 2 pedaços, ou 3 pedaços. Ela vai ser sempre maior quanto mais a quantidade você consumir. Quando nós temos uma dieta que é rica em alimentos aí, refinados, açúcar, muito carboidrato. Esse carboidrato pode ser um carboidrato saudável ou não. Se a tua dieta for riquíssima em carboidrato, ela vai ter uma carga glicêmica alta, tá? Talvez um índice glicêmico médio, moderado, dependendo da forma que você consome esse alimento, porque o índice glicêmico é influenciado também pelo consumo de fibras, de proteína e de gordura. Aí, mas não quer dizer que você vai estar sendo 100% saudável e diminuindo muito o seu quadro inflamatório se você continuar consumindo muito carboidrato. Então, é muito importante reduzir isso. Manter as fontes de carboidrato nas fontes que são naturais. Então, as frutas, os vegetais, as raízes, o feijão, a lentilha, o grão de bico. E depois eu vou abordar aqui também a questão dos micronutrientes, então das vitaminas e dos minerais que estão envolvidos na nossa imunidade, que tem essa associação com o consumo desses alimentos, que tem uma baixa carga glicêmica, que tem um baixo índice glicêmico. Então, quando você está consumindo menos desses alimentos, você está fazendo um favor para o seu organismo, tá? Espero que esteja dando para acompanhar o raciocínio. Então, só retomando, a gente está falando aqui da inflamação sistêmica, da inflamação no seu organismo e como que a gente vai diminuir isso para diminuir, consequentemente, a resposta à Covid-19 e a qualquer outra doença que tenha um quadro inflamatório e também reduzir percentual de gordura, certo? Bom, além disso, vários estudos associaram o tipo de dieta, que normalmente a gente fala de dieta tipo ocidental, que é a dieta que nós temos aqui, tá? Que é a dieta de padrão americano, que é justamente essa dieta com alto índice glicêmico, alta carga glicêmica, alto teor de açúcar, de gordura trans, de gordura saturada, que não causa um quadro tão favorável assim para nossa saúde, tá? Sem contar a falta de micronutrientes, que vocês vão entender o porquê que eles são tão importantes na nossa imunidade, tá? Bom, falando disso, todos esses todos esses artigos, eles trazem a associação desse padrão de alimentação, de dieta, com um quadro maior de mortalidade e de severidade do Covid, tá? Então, quando você tem esse padrão de dieta, há sim um aumento da manifestação, da gravidade, da severidade do vírus, tá? Então, gente, tem que cuidar da alimentação, não é mais desculpa, não é mais uma opção. Eu juro pra vocês, eu fico indignada a gente passando por isso, né? Por tudo isso que nós estamos passando e as pessoas continuarem negando que tem que cuidar da alimentação. Você tem que cuidar, não é mais uma opção, não é mais uma questão que você pode se dar o luxo de falar, não, eu vou comer o que eu quiser, eu vou beber o que eu quiser. Não! Bom, na verdade você faz o que você quiser, né? Óbvio. Mas, se você quer viver com saúde, é isso que você precisa fazer, tá? E o que mais que vai agravar esse quadro de inflamação? Bebida alcoólica, tá? Agrava bastante o quadro de inflamação, mas a bebida alcoólica, assim como os outros pontos que eu abordei, se for consumida de uma forma moderada no dia a dia, não tem problema também, tá? No dia a dia, eu digo assim, não vai consumir todos os dias, mas de uma forma menos intensa aí na tua dieta. Então, uma vez a cada 15 dias, em pouca quantidade, sem problema nenhum. Nada, nunca a gente poderia exagerar na nossa alimentação. Então, quando nós falamos de alimentação, nós estamos falando de dose, efeito. Então, a alimentação é uma prescrição alimentar, não deixa de ser, tá? Por isso que
nós temos que entender que se você come uma banana, vai te fazer bem. Se você come uma penca de bananas, talvez não te faça tão bem assim, tá? Então, tudo isso é nessa mesma proporção. Em relação ao emagrecimento, eu sempre dou esse exemplo para os meus pacientes, que é como se, por exemplo, você estivesse com um limite todo mês, né? Todo mundo tem um limite que pode gastar por mês. Quando você vai ao shopping, aí, por exemplo, você vê uma coisa que você quer muito. Então, uma mulher, sei lá, vê um brinco, ou um homem, sei lá, vê um tênis, um óculos, algo nesse sentido que você gosta. Você não precisa, mas você vai lá e compra, tá? Ok, você comprou aquela coisa, talvez é uma coisa cara que você vai ter que segurar um pouco mais pra gastar, né, pra dar conta de pagar aquilo lá, mas você segura ali e você consegue lidar com isso depois, né? Comprou alguma coisa a menos no mercado, deixa de ir em algum lugar, né? Beleza, você lida com esse gasto, tá? O teu corpo lida com uma quantidade pequena desses alimentos que causam essa inflamação de uma forma tranquila, ok, não tem problema você consumir às vezes, tá? Agora, não é porque você comprou esse bendito bem material, que não era tão caro assim, porque ninguém compra uma coisa muito cara sem pensar muito, que você sai comprando o shopping inteiro. Ninguém faz isso. Só quem tem um problema de compulsão por compras, tá, gente? Então, pensando racionalmente, não faz sentido nenhum você pensar que, já que eu comi 3, 4 brigadeiros, eu vou comer a mesa inteira de doce, então. Entenderam o raciocínio? E nesse sentido de aumentar ou diminuir a inflamação, é a mesma coisa. Se você quiser comer, ok, não tem problema, coma, mas busque diminuir isso na frequência e no volume desses alimentos aí que não são tão legais, tá? Bom, fora isso, nós temos a questão do intestino ter relação com a absorção, tá? Então, quando o intestino não tá legal, justamente por causa desses processos inflamatórios ou por causa de alguma outra doença intestinal que a pessoa tem, nós não temos uma boa absorção dos micronutrientes, que é o que nós vamos começar a falar agora. Então, nós não temos absorção dos nutrientes que são necessários para a nossa imunidade funcionar de maneira adequada. Nós não temos absorção de vitamina D, de zinco, de selênio, de vitamina C. Não temos isso de forma adequada. Quer dizer que você não vai absorver? Não, isso depende muito de pessoa para pessoa. Mas, de forma geral, nós não temos essa absorção legal. E eu até falei isso em uma das lives agora que eu fiz recentemente, não sei se foi a que eu fiz segunda ou na semana passada, não me lembro agora, mas muitas nutricionistas falam que nós somos o que nós comemos. Eu concordo em parte, só que eu queria adicionar que nós somos o que nós comemos e absorvemos. Não adianta você comer se você não absorver, tá? Porque o alimento passa por todo um processo até ele ser utilizado ali dentro do nosso organismo para as funções que esses nutrientes que possuem dentro do nosso corpo, tá? Bom, associando toda essa questão intestinal, que o intestino e tem que ser saudável, tá? Eu até tenho uma live falando especificamente de intestino, absolutamente tudo que eu falei lá sobre isso se encaixa aqui. Então, se você quer entender mais sobre intestino, você vai lá. Até tem uma pergunta aqui. Eu tomar probiótico seria uma boa forma de melhorar meu intestino? Sim, é uma forma excelente, inclusive muito necessária, mas não é suficiente. Tem que tirar o que faz mal também. Bom, aí, falando então dos micronutrientes. A vitamina D é um micronutriente que vem sendo muito, muito, muito estudado há muitos anos, tá? Tanto que havia e há ainda a pretensão de trocar o nome da vitamina D de vitamina para hormônio, tá? Porque é muito, muito, muito importante no nosso corpo. Então, nós precisamos ter níveis de vitamina D muito ideais. Além disso, agora com o Covid, existem inúmeros estudos dizendo que as populações, as pessoas, os indivíduos que possuem níveis de vitamina D
baixos têm complicação muito maior com o Covid. Tanto que, né, isso é uma prova e realmente é uma coisa que já está bem consolidada ali na literatura, tá? Que a vitamina D tem relação com isso, é que nós temos que prevenir tendo esses níveis de vitamina D elevados. E a vitamina D é a principal vitamina que vai atuar no teu sistema imunológico. Ao contrário do que se pensa, não é a vitamina C o principal, é a vitamina D e o zinco, principalmente. Vitamina C é importante também? Sim, mas não é o principal. Então, quando nós falamos de vitamina D, nós temos os valores dos exames, tá? Que em geral, na maioria dos laboratórios, vai de 20, mais ou menos ali no 20, até 99, 100, tá? O valor de referência. Valor de referência não é utilizado como único principal motivo para tratar, porque tem muita diferença entre uma pessoa que tem 20 de vitamina D e uma pessoa que tem 99, 100 de vitamina D. E nesse meio aí, quem tem 30, quem tem 40, quem tem 50, 60, 70, 80 e 90, também tem muita diferença na qualidade da imunidade dessa pessoa, tá? Então, até 50, a gente considera uma deficiência. Você continua deficiente de vitamina D, não tá sendo suficiente para você combater todas as questões no sistema imunológico, nem para você ter as outras funções que a vitamina D tem. Então, a vitamina D é responsável por muita coisa no nosso corpo. Não vem ao caso agora, mas na questão da imunidade, ela é extremamente importante. Então, níveis acima de 50 são ideais, tá? De 50 a 75 são os que a gente consideraria que está num grau de segurança em relação à questão imunitária. Então, você vai ter esse valor aí de 50 a 75, uma qualidade muito maior do teu sistema imune, tá? E acima de 75, aí nós falamos até 100, alguns pacientes com quadro de osteoporose é interessante, tá? E acima de 100 não é legal, que daí já caracteriza uma quantidade excessiva, e com 320 nós teríamos uma toxicidade da vitamina D. Nenhuma vitamina pode ser ingerida de forma descontrolada e em quantidades muito grandes, tá, gente? Só que a vitamina D, em particular, ela é difícil de absorver, de aumentar nos exames, então é importante cuidar disso. Como que nós vamos aumentar a vitamina D através tanto da alimentação quanto de hábitos de vida? Primeira coisa e mais importante para aumentar a vitamina D é sol. Tomar sol sem protetor solar, para que você pegue, né, extraia essa vitamina D e sintetize ela no seu organismo, é muito importante, tá? Sempre no rosto é importante passar o protetor solar para que você não tenha danos da fotoexposição, tá? Então, no rosto você passa, nas outras partes do corpo você toma de 10 a 15 minutos por dia de sol, das 10 às 14 horas é o ideal para que você consiga aí ter um nível de vitamina D mais elevado. Paula, mas eu não consigo porque eu trabalho. Sim, eu sei, todo mundo trabalha, né? E é muito difícil. Então, a gente entra com a suplementação, tá? Por quê? Com suplementação. Porque a alimentação tem níveis de vitamina D, mas não são níveis de vitamina D que vão garantir uma quantidade legal, uma quantidade ideal de vitamina D para o seu corpo. Então, nós temos pouca vitamina D no alimento comparado com o sol, quando nós falamos de coisas naturais, tá? Então, a gente tem vitamina D nos produtos de origem animal, tá? Principalmente aí na gema do ovo e nos laticínios nós temos vitamina D. Porém, é muito importante que, se você tem uma deficiência, você suplemente com acompanhamento médico e de nutricionista preferencialmente, certo? Bom, a vitamina D, ela é muito, 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 muito importante, porque ela está associada aí aos casos serem desenvolvidos para graves ou não em relação ao Covid, tá? Então, só reforçando isso para que você preste realmente atenção nos níveis de vitamina D do seu corpo.
Bom, próximo quesito que é muito importante na nossa imunidade. Surgiu uma pergunta, também eu posso tomar sempre ou existe um período ou uma quantidade específica? Quantidade específica é de acordo com a pessoa, é muito individual. Período, bom, depende muito das quantidades. Se o seu exame já está no nível ideal, não precisa continuar tomando, nem deve continuar tomando para não chegar naquele nível tóxico. Então, sim, existe quantidade, existe frequência, existe período. Mas isso é muito individual. Suplementação tem que ser prescrita por um médico ou por uma nutricionista, preferencialmente, tá? Bom, sobre a vitamina A, então ela tem um papel muito importante no nosso sistema imunológico também. A vitamina A, ela é conhecida popularmente, né, como beta-caroteno. Não existe só esse tipo de vitamina A. Nós temos na vitamina A, é um grupo de carotenoides, tá? Que tem esse composto e nós precisamos consumir eles. Quais são os alimentos que tem? E nos alimentos nós já conseguimos uma quantidade de vitamina A bem ideal. Então, nós temos nos alimentos laranjas, amarelos e vermelhos, tá? São eles, então, cenoura, abóbora, mamão, tomate, pimentão, gema de ovo. Nós temos nas vísceras também e nos vegetais verdes folhosos, tá? Nós temos uma quantidade de vitamina A extremamente importante consumir. Coloque no seu dia a dia, vá intercalando as fontes. Então, consuma as folhas verdes, daí consome mamão, daí consome uma goiaba, daí consome um morango, daí consome um tomate, um pimentão, uma melancia. Vá intercalando. Você não precisa comer tudo todos os dias, claro que não, mas vá intercalando. Por isso que é tão importante ter variedade na alimentação, tá? Bom, aí falando do zinco, que é o outro mineral que é muito importante, qual que é a função do zinco? O zinco, ele participa da diferenciação e da maturação das células do sistema imune. Sem contar que ele participa da ativação de uma enzima chamada superoxidismutase, a SOD, tá? Esse zinco ele é muito importante no nosso processo imunológico justamente por participar desses processos. Então, nós precisamos ter fonte de zinco na nossa alimentação. Onde que nós vamos encontrar o zinco? Em alimentos de origem animal, tá? Então, carnes, tanto carne vermelha, quanto frango, quanto os peixes e frutos do mar. Então, camarão tem muito zinco, por exemplo, tá? Mas carne vermelha tem bastante zinco, então é legal ter na nossa alimentação. Fora eles, as oleaginosas, então, amêndoa, castanhas do caju, castanha do Pará também tem. Nós temos aí na semente de abóbora, semente de girassol. Nós temos no amendoim, que na verdade é uma leguminosa, mas nós, na maioria das vezes, incluímos ele no quadro das oleaginosas por causa do teor de gordura que ele tem. E aí, das leguminosas, o grão de bico e o feijão possuem muito zinco. Então, é importante ter na nossa alimentação. Paula, esses valores de zinco na nossa alimentação, eles são suficientes? Ou é como a vitamina D, que os valores são baixos? Não, é muito fácil de consumir zinco através da alimentação. Só que, como eu falei antes, é importantíssimo que a sua absorção seja adequada. E, gente, eu vou falar, o que eu pego no consultório são pacientes com muita deficiência de zinco, ou com os valores lá embaixo. Então, quando eu peço zinco, vem ali perto de uma deficiência ou já deficiente. É muito raro pegar um valor de zinco sem suplementação que esteja alto. Então, faça exame, verifique se está adequado. Se não estiver adequado, procure a ajuda de uma nutricionista para te indicar uma suplementação de zinco, tá? Se você não quiser fazer acompanhamento com a nutricionista, não que fosse o mais ideal, mas se você não quiser, fale para ela, eu só quero fazer o exame para verificar a minha imunidade. Você pode fazer o exame, me passa a guia, eu faço o exame e daí você paga por esse serviço separado, certo? Bom,
Aí nós temos o selênio, que também é muito importante justamente por participar desses processos metabólicos da mesma forma que o zinco, tá, gente? Então, é mais ou menos assim que as vitaminas e os minerais são tão importantes para tudo no nosso organismo. Agora nós estamos falando de imunidade, mas elas são muito importantes para tudo porque elas participam de forma indireta do nosso metabolismo. E o metabolismo, eu não tô falando metabolismo no sentido de engordar ou de emagrecer. Metabolismo é no sentido de processamento dos alimentos que nós ingerimos para transformar nas coisas que são utilizadas pelas nossas células para a função que aquilo tem. Seja na imunidade, seja na digestão ali, na utilização de energia, na hora de fazer uma atividade física, enfim, existem inúmeras, milhares de funções para tudo que nós temos no nosso organismo. Então, o selênio também vai agir dessa forma. Aonde que nós vamos encontrar o selênio? Também em produtos de origem animal, nós temos bastante selênio, sem contar que nós temos também aí na castanha do Pará. Castanha do Pará ou castanha do Brasil, dependendo, né, do local e do hábito que você tem de falar, tem esse nome, tá? É tem uma quantidade muito boa de selênio, não pode, como os outros micronutrientes, consumir em grande quantidade, mas é muito importante que você tenha isso adequado na tua alimentação, certo? E o último micronutriente que é importante e que eu falei lá no início que não era o principal, mas ele não deixa de ser importante, é a vitamina C. Acontece que a vitamina C é muito fácil de consumir pela alimentação. Então, a suplementação de vitamina C, ela é difícil de ser necessária. Só que nós temos um problema com a vitamina C. Ela é uma vitamina extremamente volátil. O que significa isso, Paula? Volátil é a capacidade dela se dispersar no ar. Então, quando você abre um limão, por exemplo, e deixa ele ali, ele praticamente perde toda a vitamina C dele, tá? Ou, quando você abre esse limão e coloca dentro de um chá quente, a vitamina C dele também não vai ser bem absorvida, tá? Mas, em geral, um limão por dia, espremidinho na hora, vai te garantir a quantidade de vitamina C ideal diária, tá? Assim como o limão, nós temos a vitamina C em todas as frutas cítricas, então laranja, acerola, tem muita vitamina C, gente, muita. E também a abacaxi, tá? Então, acrescente esses alimentos no dia a dia de vocês, para que vocês tenham uma quantidade de vitamina C bem legal. Fora esses alimentos que nós temos como fonte desses micronutrientes, nós vamos ter a necessidade de ingestão de alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes, que são alimentos que vão ajudar na diminuição desse processo inflamatório causado pelo tipo de dieta. Então, gente, mesmo que você fale, Paulo, eu não vou mudar a minha dieta, não adianta, eu não vou parar de comer farinha branca, não vou parar de comer açúcar, ou eu não vou diminuir isso, não vou diminuir bebida alcoólica e não vou fazer atividade física. Que eu não falei da atividade física, né, mas ela é muito importante. Ia falar depois, mas já que ela entrou, agora ela é muito importante. Não vou fazer nada disso. Ok, então tenta incluir na sua alimentação, no seu dia a dia, os alimentos que são anti-inflamatórios e antioxidantes. Mesmo porque é melhor que você faça alguma coisa que você não faça nada. Vai ser suficiente? Não vai. Não vai, porque mais importante do que incluir é tirar, tá? Mas é muito legal se você fizer isso. Pelo menos você diminui um pouco o dano do alimento que você está consumindo no sentido de inflamação e de oxidação celular. Então, quais são esses alimentos, né? Frutas vermelhas, chá verde, uva, nós temos a romã, que também é maravilhosa, tem muito antioxidante. A abacate tem um perfil muito legal, antioxidante e anti-inflamatório. Nós temos os chás, a maioria dos chás tem um perfil anti-inflamatório e antioxidante muito bom, tá? E tudo que é muito natural, muito colorido e muito rico em nutrientes é muito interessante. Então, as verduras, os legumes e as frutas são, na maioria deles, ricos em antioxidantes, tá?
e anti-inflamatórios. Fora isso, nós temos gengibre, cúrcuma, pimentas, todos esses auxiliam no processo também. E, além disso, nós temos as gorduras boas, então como azeite de oliva, óleo de gergelim, óleo ou azeite de abacate, todos eles vão atuar também na diminuição aí da inflamação, tá? Todos podem ou não ser suplementados, depende muito da necessidade, se você vai suplementar ou não. E um alimento que é muito legal de você ter no seu dia a dia também, que ele é super anti-inflamatório, é o cacau. Idealmente na forma de cacau em pó, mas o chocolate 70% cacau, ele é uma fonte muito boa, 70 ou mais. Acima de 60 já é bom, mas quanto mais cacau, melhor, porque menos açúcar vai ter. Aí você vai me perguntar, Paula, mas você falou que não pode consumir açúcar, que tem que retirar o açúcar do meu dia a dia. O chocolate 70% ou 60% ou 85% não tem açúcar. Tem, gente, só que é uma quantidade muito pequena. E eu falei que você pode consumir essa quantidade de açúcar, de farinha, de forma pequena e esporádica. Então, sim, você pode consumir o chocolate 70%, inclusive todos os dias, tá? Cerca de 20 gramas de chocolate 70% vai ter uma resposta bem legal na tua alimentação, tá bom? E fora todas essas dicas sobre alimentação mesmo, gente, incluam atividade física. O corpo humano não foi feito para ficar parado. Se você não consegue fazer todos os dias, faça pelo menos 3 vezes por semana. Ou, eu não consigo fazer 1 hora, faça meia hora. Eu não consigo fazer meia hora, faça 15 minutos. Qualquer quantidade que você acrescentar no seu dia a dia vai estar bom e vai fazer diferença, sim. Não ache que é porque você está fazendo pouco que não é bom e que não vai fazer diferença. Vai fazer sim, e muita diferença, tá? A longo prazo, então, meu Deus do céu, demais, tá? Sem contar, né, na questão de disposição toda que vai mudar. Vamos ver que tiveram mais algumas perguntas aqui. Da Laís. É melhor tomar o limão em jejum? Água morna pode? Em relação à quantidade de vitamina C, é melhor que a água seja na temperatura ambiente e não tem problema se você tomar em algum outro horário do dia, tá? Inclusive, o limão antes das refeições ajuda muito na digestão, para quem tem problemas com digestão, tá? Para tomar em jejum, a absorção dele vai ser excelente. Então, é ótimo tomar em jejum também, não tem problema nenhum, mas não que seja um pré-requisito tomarem em jejum, tá? Qual própolis você indica colocar? Própolis só em casos de crianças ou gestantes, sempre alcoólico, tá, gente? Ou pessoas que têm problemas com álcool, que não podem consumir por causa de alguma doença, tá? Sempre alcoólico por causa justamente desse perfil antioxidante, anti-inflamatório. Os fitoquímicos do própolis, que é como nós chamamos esses antioxidantes e anti-inflamatórios, eles são muito mais disponíveis e muito mais ativos quando dissolvidos no álcool. Então, é muito melhor o própolis alcoólico. Entre os própolis, nós temos o própolis verde e o própolis vermelho. O própolis verde, ele tem mais fitoquímico, mas o vermelho também é muito bom. Então, melhor que seja o verde, mas o vermelho também é ótimo. Se for tomar o aquoso, pelo menos dobrar a quantidade de gotas, tá? Você perguntou ali da quantidade de gotas do própolis. Pelo menos umas 15 gotas por dia já estaria bom. E se for do aquoso, 30 gotas daí nesse caso, tá? Ou se você tomar 20, vai tomar 40 daí do aquoso. Mas 15 gotas já tá bom pra manutenção de imunidade. Se você tá falando de um quadro que já tá instalado, um pouquinho mais, tá? Você falou sobre chás, pode deixar algumas dicas? Posso sim, Laís. Então, o chá verde, que foi o único exemplo que eu dei, né? Incluam sempre, todos os dias, o chá de gengibre. Como é que você vai fazer o chá de gengibre para extrair a maior quantidade de gingerol que a gente chama? Que é o principal ativo aí com características anti-inflamatórias e antioxidantes. Você vai
colocar essa água quente, não precisa ferver, mas quase ferver. Vai ralar o gengibre, vai tampar e vai deixar por 10 minutos, tá? Chá de canela, muito bom também, extremamente antioxidante, anti-inflamatório e, além de tudo, ajuda a reduzir vontade de comer doces, tá? Então, você vai ferver essa canela por 10 minutos, também é excelente. Chá de cavalinha, excelente, vai colocar na água da mesma forma que o gengibre, então por 10 minutos na água quase fervendo. Chá de pata de vaca, abacateiro, chá de romã, todos esses são muito bons e são extremamente antioxidantes. Mas o principal deles são os 3 primeiros que eu falei. Chá verde, gengibre e canela, tá? Pra isso, eles são os melhores. Aí você pode misturar com outros tipos de chá sem problema nenhum, tá bom? Vamos ver aqui. Chás. Também gosto, deixa a ameixa seca de um dia pro outro, gosto. Sim, pode deixar a ameixa seca, ela vai ajudar no funcionamento do intestino. Canela em pau sempre, tá? Canela em pau você usa pra colocar em cima de frutas ou outro tipo de preparação. Mas pra fazer o chá, a canela em pau, tá? Que bom que gostou da live, Laís, fico feliz. Então, gente, eu espero que a mensagem que eu quis trazer pra vocês é que nós precisamos cuidar da nossa saúde de dentro pra fora também. O que você coloca na sua boca diz muito sobre como o vírus vai responder na questão inflamatória, na questão da gravidade. Quer dizer que você não vai pegar e que você não tem que tomar outros cuidados? De forma alguma, você tem que continuar usando máscara, usando álcool em gel, não aglomerando, tá? Fazendo todas essas recomendações, mas o que você coloca pra dentro é extremamente importante, tá bom? Bom, acho que não tem mais nenhuma dúvida, respondi todas. Aqui, quanto tempo no sol diariamente para absorver a vitamina D? 10 a 15 minutos de sol por dia, das 10 às 14 horas é o ideal, sem protetor solar, passa protetor solar só no rosto, tá? Fora desses horários, pelo amor de Deus, passe protetor solar. Se você fica no sol, passa protetor solar no corpo inteiro, tá? Porque o sol, em excesso, ele também causa danos à nossa pele, tá? Então, é preciso passar protetor solar sempre. Que bom, muito obrigada, gente. Que bom que vocês gostaram da live. Nossa, essa live ficou bem comprida, né? Acho que foi a live mais comprida que eu já fiz sozinha. Sobre os ovos, qual a quantidade? Um ovo cozido já ajuda? Sim, com certeza já ajuda, tá? Mas não precisa se preocupar com o consumo de ovo. Ovo é um alimento assim, ó... meu Deus, é um dos alimentos mais nutritivos que existe. Ele tem praticamente todas as vitaminas e minerais que a gente precisa pro funcionamento do nosso organismo. Então, ele é um alimento muito, muito, muito legal de ter todos os dias na alimentação, tá? E junto com outros, a gente tem um valor muito bom de nutrientes. Certo, pessoal? Então, consumam ovos todos os dias, tá? Já vai tá bom, mas pode consumir mais também, sem problema nenhum. E quem não come carne, pelo amor de Deus, coma ovos. E presta muita atenção nesse consumo de alimentos de origem animal, que, como eu falei ali, em todas as fontes, nós temos nos alimentos de origem animal. Então, se você não come carne, não come produtos de origem animal, vá ao nutricionista pra essa pessoa te indicar aí qual que é o melhor tratamento pra essa pessoa, né? E a indicação da suplementação, que muitas vezes é necessária, tá bom? Então tá, gente. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Vou pedir pra vocês clicarem aqui no aviãozinho, tá? Pra enviar pra quem você acha que vai gostar e que vai se beneficiar desse assunto. Eu fiz essa live com o meu coração, porque realmente eu acho que é um assunto muito, muito, muito necessário. E como eu falei ao longo da live, é uma coisa que está me causando uma grande indignação ultimamente. Então, cuidem da saúde de vocês, façam isso por vocês, porque é extremamente importante, tá bom? Um beijo, tenha uma boa quinta-feira e um bom restinho de semana. E continue me acompanhando nos stories, que eu sempre tô postando muita coisa legal ali no meu Instagram, tá bom? Um beijo, até!